Bom dia a todos, feliz sábado. É muito bom nós estarmos aqui novamente, mais uma vez, né? Publicamente quero agradecer o convite. Marcão, muito obrigado, agradecemos a todos, né? Em especial o Marcão que fez o convite para nós estarmos aqui novamente. E é um motivo de muita alegria, né? Alegria porque Deus nos conduziu até aqui, pelo carinho, o amor, né, com que nós somos recebidos, nossa família. Hoje eu não vim só, né? Hoje nós vim acompanhado ali atrás está minha esposa e minhas duas filhas. Amém. Né? Dá um tchauzinho pro pessoal ver ali. A Mariana, minha esposa. Elisa, a maior, né, de 6 anos. Dá um tchauzinho lá, filha, para verem você. E a Helena, a menorzinha. Hoje nós estamos com o time completo aí, né? E que Deus continue abençoando, né? E que o Espírito Santo possa ser manifesto no nosso meio, nesse tempo, né, que nós iremos passar aqui. Assim como o irmão falou, que a nossa adoração, que o nosso intuito, o nosso foco seja honrar o nome de Deus, né, acima de tudo. E assim nós prestarmos um culto a um Deus santo, né? E por isso nós nos colocamos, eu quero nos colocar mais uma vez, antes da palavra de Deus ser aberta, nós nos colocarmos em oração mais uma vez. Curvamos as nossas frontes e vamos conversar com o nosso Deus. Paizinho querido, nosso Deus de amor, a Tua palavra vai ser aberta, Pai. Nenhum de nós que aqui estamos é digno, ó Pai, de sequer pronunciar o Teu santo nome. Quanto mais, ó Pai, de nos colocarmos diante da Tua presença. Somos falhos, pecadores, destituídos, ó Pai, da Tua graça, porque muitas vezes nós, ó Pai, o nosso pecado é que faz separação entre o Senhor e nós, ó Pai, as nossas escolhas. Por isso nós queremos Te pedir, ó Pai, eu em especial lhe peço, ó Pai, que o Senhor fale, não eu. Que o meu eu diminua e que o Senhor cresça, ó Pai, na pregação desse dia. Que o Espírito Santo, ó Pai, possa transformar as nossas vidas. Tira, ó Pai, de nós esse coração de carne e coloca, ó Pai, em nós um espírito reto, temente ao Senhor, e coloca em nós, ó Pai, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, Senhor. Amém. Paizinho querido, que o Senhor fale conosco, nos repreenda se for necessário, nos molde, nos quebre, nos leve ao pó, mas salva-nos, ó Pai, para o Teu reino, em nome de Jesus é que nós oramos. Fica conosco, ó Pai. Abençoe a cada um que aqui veio e que o nosso coração possa estar aberto e com o intuito de Te adorar. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor. Pois bem, eu gosto muito de meditar no Antigo Testamento. Eu não sei, é algo por eu gostar mais desse lado histórico, né, os detalhes, a riqueza de detalhes que a Bíblia nos dá. Ontem, quando nós estávamos vindo para cá, eu falei até com a Mariana, falei assim, olha, o Marcão pediu para mim fazer alguns sermões, e eu me peguei no sermão de sábado de manhã, e como tem uma parte histórica, eu falei assim, eu acordei, eu estou comentando com ela, acho que na terça ou na quarta-feira, eu acordei, eu fiquei ali em 2, 3 versículos, eu fiquei quase 2 horas, porque eu queria entender o porquê que ele estava naquela cidade, o que tinha naquela cidade, o que aconteceu. Eu fico ali viajando nessa parte histórica, né? Eu acho que é por isso que eu gosto tanto da parte do Antigo Testamento aqui, porque tem uma riqueza de detalhes e nada do que tem aqui foi colocado na Bíblia, nada do que foi inspirado por acaso. Cada vírgula, cada nome, até mesmo ali as genealogias, as sequências, cidades, o porquê de cada um, tudo tem uma riqueza de detalhes porque tem algo ali, pérolas escondidas para que a gente possa achar ali e que o nome de Deus possa ser honrado. E quando
o Marcão falou para mim, falou assim, nós vamos fazer um final de semana, né, com o intuito de falar com as famílias, né? Aí eu falei para minha esposa, assim, né, falei assim, que responsabilidade, né, essa semana ninguém pode brigar aqui em casa, nós não podemos brigar porque eu vou pregar sobre família, então, até hoje cedo, né, Marcão, nós estávamos lá na casa do Marcão, falei assim, nos arrumando para vir, falei assim, ó, vamos, ninguém pode brigar porque hoje o sermão é sobre família, né, o final de semana é sobre família, né, mas isso tem realmente as famílias hoje, ela tem um peso tão grande na obra que nós estamos a ponto de concluir, que essa é a minha esperança, nós estamos a ponto de concluir essa obra, que as famílias, elas é o ponto-chave da conclusão de toda a obra. E como nós aqui falamos de nação santa, né, ou de geração santa, Satanás ele tem trabalhado de tal forma para destruir as famílias e tem conseguido assim destruir a imagem de Deus perante toda uma geração, perante toda uma nação. E quando eu penso em isso, em famílias, e eu venho aqui para os livros dos reis, eu venho para a história de Israel, eu vejo que Deus também está preocupado com isso. Com a restauração das famílias, com a união das famílias, com a verdade dentro da família. A família é um núcleo importante para Deus. No entanto, foi a primeira instituição ali, né, dada, foi a família. Depois o presente do sábado para aquela família, né? E aí quando eu vou olhando, nós vamos abrir nossas Bíblias, lá em 1 Reis 12, e nós podemos ver que não há nada de novo debaixo do céu, não é mesmo? O que aconteceu, vai se repetir. E não somente vai, como está se repetindo. E da mesma forma que Satanás atacou as famílias lá no Antigo Testamento, lá no Antigo Israel, o povo de Deus, ele vai atacar e tem atacado as nossas famílias hoje. Sim. E quando eu falo assim de famílias, é independente se você é casado ou não, se você tem filhos ou não. Todos nós, querendo ou não, nós temos um núcleo familiar. E é nesse núcleo familiar que Satanás tem trabalhado para desfigurar a imagem de Deus para aqueles que ainda não o conhecem. E nós, como testemunhas, ontem no pôr do sol a gente conversou um pouco sobre isso, e nós como testemunhas, nós devemos o quê? Mostrar essa imagem de Deus. Esse é o nosso chamado. Mas Satanás ele tem trabalhado fortemente nessa questão das famílias. E aqui em 1 Reis 12, nós vamos vendo que ao final aqui do capítulo 11, Salomão, o capítulo 11, 43, fala, então dormiu Salomão com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Começa sempre o quê? Uma apresentação da família, né? Da família de Salomão. E aí aqui, para nós entendermos um pouco o contexto histórico aqui, o reino agora ele começa a ser dividido, a partir de então. Salomão, ele morre, e agora Roboão, o seu filho, né? Capítulo 12, verso 1, Roboão, foi Roboão a Siquém, pois todo Israel se reunir ali para fazê-lo rei. E então agora, todo Israel era um só, um povo só, uma geração só, uma nação só, uma família só. E agora Roboão vem, e nesse momento em que a notícia é dada de que Salomão morreu, sempre quando um rei morria, o primeiro interesse dos seus inimigos era o quê? Agora é a oportunidade
de estabelecer uma nova dinastia. Então, quando um rei morria, todas as nações... Era um momento muito delicado. E nesse momento, Jeroboão, verso 2, ouvindo isso, Jeroboão, filho de Nebate, que ainda estava no Egito, para onde fugira de diante do rei Salomão, voltou do Egito. E se nós voltarmos aqui no capítulo 11, no verso do 25 ao 43, a gente vai ver que Jeroboão, do povo aqui de Deus, ele foi contra Salomão, conspirou ali contra Salomão, só que o reino de Salomão era forte, e ele, então, quando ele viu que ele não ia ter êxito, ele teve que fugir para o Egito. E lá ele fica escondido no Egito. E lá ele busca a aliança, ele e sua família, busca a aliança com o povo do Egito. E fica lá até os dias em que Salomão vem a morrer. E quando Salomão morre, Jeroboão, pensando nessa possibilidade, agora ele volta para instituir-se como rei. Mas Roboão era o filho de Salomão, ele tinha direito. E ali foi colocado então, assim mandaram, verso 3, chamá-lo a Jeroboão. E toda a congregação de Israel vieram a Roboão e lhe disseram, teu pai agravou o nosso jugo, mas agora alivia a dura cerviz de teu pai, e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós o serviremos. Chegaram a Roboão e falaram, a sua família afligiu o povo de Deus. A sua família afligiu todo o povo de Deus. Nós serviremos a você, mas por favor, alivia os impostos, alivia os encargos, alivia a dura serviço com que você colocou sobre o povo. E agora Roboão, ao invés de buscar o conselho com os mais velhos, ao invés dele buscar os conselhos com aqueles que tinham ali mais experiência, ao invés dele buscar a Deus, que era o dono da verdadeira sabedoria, Roboão vai e busca o conselho dos seus amigos. E então ele fala, depois Roboão vem dizendo, depois de passado alguns dias, ele reúne o povo e fala assim, o que ele diz? Lá no verso 12. Veio Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia a Roboão, como o rei havia ordenado, dizendo, voltai a mim ao terceiro dia. E respondeu ao povo asperamente, deixando o conselho que os anciãos lhe haviam dado. Falou-lhes, conforme o conselho dos jovens, dos seus amigos, dizendo, meu pai agravou o vosso jugo, que ainda aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, eu vos castigarei com escorpiões. E então agora aqui, o reino ele é dividido. E ali Deus, ele através do profeta de Deus, de um homem de Deus, ele vai até Jeroboão e falava assim, eu vou rasgar agora a dinastia de Davi e vou te dar 10 das 12 tribos vão ficar com você. Porque Roboão tinha pecado contra Deus. E agora há essa divisão. Não existe mais Israel. Existe reino do sul e reino do norte. Existe Israel, reino do norte, e Judá, reino do sul. E agora fica Jeroboão com as 10 tribos no norte, em Israel, e Jeroboão no norte e Roboão no sul, com as outras duas tribos, Judá e Benjamim. E ali agora há essa divisão. O povo de Deus não é mais um povo, não é mais uma família. Agora já teve a primeira discussão ali familiar, a primeira separação ali na família de Deus, houve essa separação. 2 povos agora. E depois, quando a gente vai avançando, nós vamos ver que no verso, quando Jeroboão ele se institui como rei, né, logo após ali a morte de Salomão, e o reino ali dividido, Roboão reina por um longo tempo, depois vem Abiás, Azar, tudo isso no reino no sul, em Judá, e agora Jeroboão,
ele, após aqui ser colocado como rei, ele tem uma ideia. Jerusalém, onde é o lugar de adoração, ficou aonde? Ficou no sul ou no norte? No sul. Lá com Judá. Lá com o seu inimigo, Roboão. O povo queria adorar a Deus? As famílias tinham que adorar a Deus? Não tinha sido instituído através dos patriarcas que o sacerdote do lar, o pai de família, tinha que ir lá e sacrificar, e fazer todo o serviço no santuário? Só que onde que eles iam fazer isso? Em Jerusalém. E agora Jeroboão, preocupado com isso, do povo descer para sacrificar em Jerusalém. E Roboão convencer eles de que aqui é muito melhor, fiquem aqui. E depois enfraquecer o seu reino, preocupado com as questões pessoais ali e individuais do reino. Ele pensou o quê? Ele falou, então eu vou instituir um lugar aqui para o povo vir adorar. E então ele tem a seguinte diabólica ideia, porque não veio, nada disso veio inspirado de Deus. Eu vou instituir 2 lugares. E então Jeroboão, no capítulo 12, verso 28, verso 27 diz isso que eu acabei de dizer, né? Se este povo subir para fazer sacrifícios lá no templo do Senhor em Jerusalém, o seu coração se tornará para o seu senhor, Roboão. Ele estava preocupado com a adoração a Deus? Não. Estava preocupado com os seus próprios interesses. Se tornará para o seu senhor Roboão, o rei de Judá. Eles me matarão e tornarão ao rei Roboão. Pelo que o rei, verso 28. 1 Reis 12, verso 28. Pelo que o rei, tendo tomado conselho de Deus, não fala de quem ele tomou o conselho, né? E não foi de Deus. Fez o quê? 2 bezerros de ouro. E disse ao povo, é muito trabalho para que vós, olha que bonzinho Jeroboão, né? É muito trabalho para vós subir até Jerusalém. Vês aqui os teus deuses, ó Israel, estes deuses que te fizeram subir da terra do Egito. Jeroboão agora, aonde ele estava antes, quando Salomão era ainda rei, ele conspirou contra Salomão, mas com medo da morte de Salomão, ele foi para o Egito, buscar refúgio no Egito. E quando ele volta, quando ele chega lá, quando ele vai para o Egito, Jeroboão, como chefe da família dele, ele não cumpriu o seu dever do pai da família ali, de se manter firme aos preceitos de Deus. E fica claro nas próximas atitudes de Jeroboão que no Egito ele aprendeu as práticas do Egito. E ele se misturou literalmente com as práticas e com o povo, com os egípcios, e trouxe tudo isso agora, ele como rei, e começa então a instituir as práticas dos pagãos dentro do povo de Deus. E agora, no verso 28, depois após ele ter feito os 2 bezerros, os bezerros de ouro, ele pegou um dos bezerros, colocou lá em Betel, que era o sinal da casa de Deus. E o outro ele colocou lá em Dan. E isso se tornou em pecado. O povo ia até Dan para adorar o bezerro de lá. Jeroboão então fez casa nos altos e constituiu então agora sacerdotes de todo tipo de gente, embora não fossem dos filhos de Levi. Quem eram os sacerdotes instituídos por Deus? Qual tribo? Levi. Mas Jeroboão, a gente pode ver que quando se começa a fazer algumas concessões, essas concessões abrem outras concessões, e isso vai apenas amontoando pecado
sobre pecado. Pecado sobre pecado. Decisões erradas sobre decisões erradas. E agora ali ele começa e ele mesmo institui quem seriam os sacerdotes. Não interessa, não, você é da tribo de Dan, pode ser sacerdote. Né? Você é da tribo de Issacar, não, você pode ser sacerdote. Não precisa ser bem assim, não precisa ser da tribo de Levi. Foi isso que ele começou a fazer. E no verso 33, instituiu, depois, verso 33, segunda parte, fala assim, semelhantemente fez isso em Betel, sacrificando aos bezerros que tinha feito. Sacrificou no altar, verso 33, que fizera em Betel, e no 15º dia, no 8º mês, que ele tinha feito escolhido a seu bel prazer. Assim ordenou essas festas aos filhos de Israel, e sacrificou no altar, queimando-se os incensos. Aqui começa a depravação do povo de Israel. Por uma família, uma nação toda foi corrompida. Aqui nós estamos morando lá no sítio, e às vezes quando você guarda as coisas, devido à distância da cidade, às vezes nós guardamos as coisas. A gente compra um pouco a mais, né? Uma laranja, compra em vez de comprar, porque a gente não vai indo na cidade sempre. Se você compra, a gente compra um pouco a mais e deixa lá, aquele saco de laranja, né? Às vezes. Ou a batata, né? Fica lá também. O que acontece quando tem uma lá embaixo, lá escondidinha lá, podre? E aí você não vê. Você só vê quando você sente o cheiro. Ela já contaminou as outras, já contaminou um monte delas. Uma família, agora aqui, teve o poder de destruir, de corromper uma nação toda. E agora, isso nós vamos vendo que os pecados de Jeroboão e as transgressões e a falta de firmeza dele como chefe ali do lar, como sacerdote do lar, a falta de firmeza na sua esposa como educadora dos seus filhos, a falta de firmeza dos seus filhos em buscar a Deus, a falta da comunhão ali a falta de Deus, a falta daquilo que nós estávamos conversando aqui, da aliança, da graça de Cristo na vida dessa família, se tornou uma desgraça para toda uma nação. E ali, a sucessão deles, né, o pecado dos pais aos filhos, até a terceira e quarta geração, nós vamos vendo isso, que isso vai se repetindo. Jeroboão, então, ele tem um filho, o capítulo 14 vem dizendo isso, chamado Abiás. E ali o seu filho, então, ele vai e ele morre. E quem assume é o reino, no caso, Nadab. Lá no verso, nós vamos avançando mais uma página, e nós vamos vendo que quem assume é Nadab. Só que antes de Jeroboão morrer, no capítulo 14, verso 7, o homem do Senhor, Aias, prediz aqui a ruína, né, de Jeroboão. O servo do Senhor, lá no verso 14, 7, ele vai, e Deus fala assim, vai e diz a Jeroboão, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu te exaltei do meio do povo, e te constituí líder sobre o meu povo Israel. Eu rasguei o reino da família de Davi. Nós vamos ver que essa palavra vai aparecer várias vezes. E quando tem uma palavra repetindo na Bíblia várias vezes, é porque é importante ou não? Porque é muito importante. Eu rasguei o reino da família de Davi e o dei a ti. Mas tu não foste como o meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e andou após mim de todo o seu coração, para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Verso 9. Tu fizeste o mal, pior do que todos os que foram antes de ti.
E ali vem falando o que ele fez. Você foste e fizeste outros deuses de imagem, de fundição, provocaste-me a ira e me lançaste para trás das tuas costas. Por causa disto tratarei o mal sobre você? Não, a Bíblia diz assim: por causa disso tratarei o mal sobre a família de Jeroboão. E exterminei de Jeroboão todo homem, escravo, livre, Israel, lançarei fora os descendentes da família de Jeroboão. Esse pecado não somente afetou a nação de Israel, como afetou também a nação de Judá. E eles caíram também nos mesmos pecados. No verso 23 fala, também os de Judá edificaram altos, estátuas, colunas, postes sagrados. Verso 24. Verso 24, nós vemos o ápice da corrupção de Judá. Haviam-se também prostitutos cultuais na terra. Fizeram conforme todas as abominações das nações que o Senhor tinha expulsado diante dos filhos de Israel. E aí agora, ele morre, Nadab vem, assume, e ele agora, por causa do pecado do seu pai, ele sofre as consequências do juízo, e Deus manda o juízo para ele, para a família dele. Tinha sido profetizado aqui, que todos eles seriam, pelo pecado da família dele, eles seriam extintos. Iam sofrer as consequências. E agora Nadab, ele vem e morre pelas mãos de Bazã, que nós vemos lá em 1 Reis 15. Por que nós estamos dando avançando na história? Para nós entendermos a importância de pequenas atitudes aqui, como família, que vieram chegar na degradação total de toda a nação. A ponto de o profeta de Deus falar, só ficou eu em pé, do povo de Deus, do que adora verdadeiramente a Deus. E o porquê que chegou nesse ponto? E agora ali vem a sucessão dos reis, no verso 15, no capítulo 15, perdão, capítulo 15, verso 25. Nadab, filho de Jeroboão, ele começa a reinar sobre Israel, e no segundo ano de Judá, de Azar, rei de Judá, reinou sobre Israel 2 anos. Lá no verso 27, conspirou contra ele, contra Nadab, Bazá, filho de Aias, da tribo de Isacar. E então, verso 28, matou Bazá no 3º ano de Azar, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Logo que começou a reinar, Bazá matou toda a família de Jeroboão. Verso 30. Por causa então do quê? Dos pecados que Jeroboão e sua família cometeram, pelos que fizeram Israel cometer, e por causa da provocação com que provocaram a ira de Deus, do Senhor, a ira do Senhor, o Deus de Israel. Bazá começa aqui a reinar. E Bazá tinha o quê? Uma família. Tinha esposa, tinha filhos. E será que ele fez diferente? Vendo tudo o que tinha acontecido com os pecados de Israel, o juízo sobre a família de Jeroboão. Aí nós pensamos, ele devia ter feito um mínimo diferente. Visto com que Deus e com o chamado do sacerdócio de Deus não se brinca. Mas Jeú vai e profetiza contra esse rei, no capítulo 16.
Capítulo 16, então veio a palavra do Senhor a Jeú, filho de Hanani, contra Baasá, dizendo: Eu te levantei do pó, e te pus por líder sobre o meu povo Israel. Mas andastes no caminho de Jeroboão, e fizeste pecar o meu povo Israel, irritando-me com os teus pecados. Por isso exterminarei a ti, Baasá, e os teus descendentes, e farei a tua família como a de Jeroboão, filho de Nebate. E ali nós vemos mais a seguir no verso 7, a mesma coisa. O mesmo juízo chega contra a sua família, por causa de todo o mal que fizeram aos olhos do Senhor, provocando a ira com as suas obras, e tornando-se como a família de Jeroboão. E também porque Baasá destruiu a família de Jeroboão. E aí agora acontece algumas sucessões no reino aqui, vem Elá, depois vem Zinri, uma briga, até chegar em Onri, verso 16, o capítulo 16, verso 21. Onri era o pai de Acabe. E aí agora, também nas mesmas proporções, ao invés do povo de Deus, Deus ali misericordiosamente, sendo longânimo, ao invés deles se voltarem a Deus, ele comete os mesmos erros dos seus antepassados, Jeroboão. E agora ali dentro da prática da sua família, no verso 20, no capítulo 16, verso 23, vem dizendo assim: no 31º ano de Azar, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel e reinou 12 anos. Em Tirza, reinou 6 anos. E aí então, de Semer, comprou o monte de Samaria e edificou uma cidade sobre o monte e a chamou Samaria, no monte de Semer, que era dono do monte. Onde, porém, fez o que era mal aos olhos do Senhor e fez pior do que todos quantos foram antes dele. Verso 26, andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos seus pecados, como este fizera Israel pecar, provocando a ira do Senhor, o Deus de Israel, com os seus ídolos vãos. Agora aqui, onde ele mantém os postes ídolos, a adoração do povo continuava naqueles postes, né, sagrados que eles tinham instituídos. E não somente isso, ele vai em um dos descendentes daqui das 12 tribos, né, lá da descendência de Asser, vai lá na família de Semer, que ele tinha um monte que ficava ali próximo ao Monte Carmelo, no vale ali do Megido. E ele vai nesse monte, um monte alto, e ali ele constrói uma cidade. E nessa cidade ele constrói os seus postes ídolos. E dentro dessa cidade ele constrói uma casa específica ali para Baal e para Astarote. E dentro de toda a sorte dos deuses egípcios e pagãos, ele começa a fazer ali, cada um tinha o seu templo, para que o povo pudesse ir lá e adorar livremente, a seu bel prazer. E ali nessa cidade, então, ele vai e ele coloca como centro do governo dele agora, Israel não era mais Tirza, agora era Samaria. E daí em diante se institui Samaria como a capital do reino do norte de Israel. A capital de Israel era a capital da adoração falsa. O lugar onde era para que o povo olhasse para as famílias israelitas. E ao olhar para as famílias israelitas, elas pudessem ver o Deus a quem eles seguiam e tivessem vontade de seguir aquele Deus que aquelas famílias seguiam.
Mas não, Samaria agora era a capital da adoração a Baal e a Astarote, ao deus Sol e à deusa Lua. E ali foi colocado toda a sorte de ídolos, os Baalins, e foi instituído toda a parte ali cultual, né, todos aqueles rituais pagãos terríveis. E aí agora, esse era o pai de Acabe. Como será que foi a educação, será o lar de Acabe? Porque às vezes nós olhamos para Acabe e nós colocamos, nós homens, nós estávamos até conversando hoje, geralmente nós colocamos a culpa nas mulheres, né? Não que não tenham a parte da culpa, né? Mas às vezes nós pensamos, olhamos para Acabe e falamos assim, porque Acabe era muito frouxo, né? De onde já se viu, né? Aí às vezes a gente fica essa questão, era Acabe, era Jezabel, quem que era, né? Quem que era pior, por que eles eram assim, Mas depois da gente ter visto toda essa sucessão dos reis, todos esses antepassados, tudo o que tinha acontecido com o povo de Israel, como você acha que era a casa de Acabe? Como você acha que o caráter de Acabe, desde de criança, que a serva do Senhor vem nos dizendo ali que até os 7 anos, né, se forma. Como será que foi os 7 primeiros anos da vida de Acabe? Como será que foi a escola no lar de Acabe? Como será que foi os cultos familiares de Acabe? Será que eles existiam? Se existiam, a quem era prestado esse culto? Acabe então cresce dentro desse lar, vendo o seu pai instituindo, fazendo toda essa revolução pagã dentro do povo de Deus, e o povo de Deus seguindo ele, e as famílias todas seguindo a mesmo preceito de adoração. E então agora morre o seu pai. 1 Reis 16, verso 29. Acabe, filho de Omri, começou a reinar sobre Israel. No 38º ano de Asa, rei de Judá, e reinou Acabe, filho de Omri, sobre Israel em Samaria. Agora Acabe ele pega e ele começa a reinar onde? No centro da adoração falsa, pagã. Ele vai reinar lá em Samaria. E 22 anos reinou. Fez Acabe, filho de Omri, o que era mal aos olhos do Senhor. Essa declaração nós já lemos elas umas 2, 3 vezes. O fulano fez algo pior do que os que para trás. Aí vem esse aqui fez pior do que os para trás. Ou seja, ele fez muito mais do que o que Deus acabou de repreender, né? Só que agora, de novo, vem a mesma repreensão para Acabe. Fez Acabe, filho de Omri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. De todos aqueles que foram ruins, que Deus falou isso, Acabe foi mais do que todos os que foram antes dele. E como se fosse pouco, andar nos pecados de Jeroboão, da idolatria, que nós vimos aqui, da prostituição, filho de Nebate, Jeroboão filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, serviu a Baal e o adorou. No livro Profetas e Reis, Armond vem dizendo que ele não simplesmente foi e olhou, que nós vemos ali em Gênesis uma distinção na época de Noé, entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Ele não simplesmente foi e se enamorou e olhou para as filhas dos homens e viu que elas eram mais formosas, né? Mais formosas eu acredito que não, mas mais sensuais.
pois se mostravam mais do que as filhas de Deus, pois as filhas de Deus tinham mais decência e mais modéstia do que elas. E então, quando ele olha para elas, não foi simplesmente, que bonitas filhas, né, ali dos sidônios, né? Elas são mais bonitas do que parece que as filhas de Israel. Não. Acabe ele foi fazer aliança com esse povo. Não somente isso, ele foi fazer aliança entre as famílias. A minha família vai fazer aliança com a família deles. Como se fazia aliança? Reino com reino? Casamento. Família com família. E aí ele se casa com qualquer uma. Ele não vai lá na venda e casou com a primeira mulher lá. Jezabel não era a filha do senhorzinho da venda lá, dos sidônios. Verso 31, 16, 31 fala o quê? O finalzinho lá, Jezabel era filha de Etibaal, rei dos sidônios. Ela era uma princesa ali do reino. E o porquê que ele tem esse nome? O rei, Etibaal. A serva do Senhor diz que ele não era somente rei, mas ele era o sumo sacerdote da casa de Baal. Se tinha alguém que entendia o que era servir a Baal, era esse homem. Se tinha alguém que sabia o que era fazer um culto familiar a Baal, era essa família. Porque ele era o sumo sacerdote pagão. E agora Acabe vai e une as famílias, faz essa união dos reinos através do casamento e se casa com Jezabel. Agora, o que será que ele trouxe para dentro do círculo familiar, esse novo círculo familiar dele? Como será que foi? Como será que era o dia a dia na casa de Acabe? Os cultos familiares agora. Será que ele servia a Deus e depois ele ia lá e servia a Baal, a Astarote? Nós começamos a ver o jugo desigual na família, o peso que isso tem. E aí, agora, ele casado com com Jezabel, a filha de Etibaal, ele começa então agora para agradar a sua esposa. No verso 32, levantou um altar a Baal. Olha o presente de casamento, né? Para agradar a esposa. Né? Levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste sagrado, de maneira que Acabe fez muito mais. Ele fez muito mais para provocar a ira do Senhor, o Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Quando nós lemos o nosso chamado, e nós estudamos um pouco sobre isso na lição aqui, né, essa semana, que nós somos geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando esse chamado aqui foi negligenciado, as pessoas que estavam nas trevas não conseguiam ver a luz. Através do quê? Das testemunhas. Eles olhavam para a família do rei, olhavam para a família de Acabe, e todos adoravam vários deuses. Todos eles não tinham o temor a Deus e eles não eram testemunhas fiéis daquele que os tinha colocado ali. E ao acontecer isso, toda uma nação foi abrindo concessões, erros e chegando à apostasia. A ponto de o próprio Deus ter colocado uma maldição sobre aquele que reedificasse a cidade de Jericó. Lá atrás, lá em Josué 6:26,
Alguém lê para nós, Josué 6:26. Vamos ver o que aconteceu lá. O que estava acontecendo, para nós entendermos o que estava acontecendo com as famílias, para a gente ver o temor que essas famílias tinham da verdade. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó, com a perda do seu primogênito, lhes porá os fundamentos e à custa do mais novo as portas. Josué faz o povo jurar que maldito seria aqueles que reedificassem Jericó. E se porventura você não acreditasse no que Deus estava falando aqui, tinha uma condição, uma maldição sobre ainda esse juramento, que era o quê? A morte dos seus primogênitos. Vocês estão achando, né, que isso não vai acontecer, né? Mas quando vocês começarem a edificar, vai morrer o primogênito. E quando vocês fundarem, se alguém um dia fundar, levantar essa cidade de novo, quando começar a fundar ela, morre o primogênito. Quando terminar, morre o mais novo. Só que a adoração a Deus nas famílias de Israel, eram poucas as famílias que ainda temiam a Deus. Eram poucas as famílias que faziam da sua casa um altar de adoração a Deus, independente do que a nação inteira estava fazendo. E aí, a gente vê a consequência disso no verso 34. 1 Reis 16, verso 34. O verso começa assim: Em seus dias, que é uma continuação do que está falando que era nos dias de Acabe. Nos dias em que tudo isso que Acabe tinha feito e estava fazendo. Em seus dias, Hiel, ou Riel, eu não sei a pronúncia correta aqui. Hiel, né? Em seus dias, Hiel, o Betelita, reconstruiu Jericó. Podia reconstruir Jericó? Não. E a reconstrução de Jericó estava sobre o quê? Sobre uma maldição. E o que aconteceu? Pelo preço de Abirão, seu primogênito, lançou-lhe os fundamentos. E pelo preço de seu último filho, Segube, assentou-lhe as suas portas, conforme a palavra do Senhor falada por intermédio de José, filho de Num. Qual era a prioridade? Qual era a prioridade da família de Hiel? Sob o preço do seu primogênito, ele foi lá e começou a construir. Seu primogênito, segundo a palavra de Deus, e a maldição que Deus tinha colocado em cima daquilo, ele morre. E Hiel se lança aos pés de Deus e fala assim: Senhor, misericórdia, pecamos contra o Senhor, eu e minha família. Não. Ele segue. Estava tão normal para o povo sacrificar os seus filhos em prol de adoração falsa. Estava tão normal sacrificar os seus filhos em prol de os seus próprios interesses, que ele não se importa, e ele dá continuidade, e ele vai e ele reedifica Jericó ao preço do seu filho mais novo. E aí às vezes a gente fica pensando, fala assim, mas, meu Deus, como que um pai de família, né, aqueles que têm filho, fala assim, como que um pai faz isso com os seus filhos? Como isso? Como que vai chegar ao ponto do pai sacrificar? Ele sacrificou o filho voluntariamente. Porque ele sabia dessa promessa aqui. Ele sabia dessa condição. Mas como que chega a tal ponto?
Eu jamais faria isso, eu jamais faria isso. Mas nós temos feito exatamente a mesma coisa que ela. Nós temos feito exatamente a mesma coisa que Acabe. A partir do momento em que nós temos a luz da verdade, de o que fazer e do que não fazer, do que comer e do que não comer, do que vestir e do que não vestir, do que para onde ir, da onde morar, onde se estabelecer, o que fazer e o que ser. A partir desse momento que nós temos luz completa para nós sermos essa nação santa, o sacerdócio real de Deus, e nós, sobre o juramento, nós vamos contra tudo isso, nós estamos literalmente sacrificando as nossas famílias e sacrificando os nossos filhos ao nosso bel prazer. Sacrificando a... Hoje nós temos, a serva do Senhor nos diz que o Deus do nosso presente século é o quê? Mamon. O dinheiro. Hoje nós podemos estar fazendo exatamente a mesma coisa que o povo de Israel fez. Sacrificando a nossa família ao Deus Mamon. Dinheiro, interesse. A partir do momento que a revelação chega a nós, de o que nós fazemos, e nós estamos lutando contra isso, nós vamos falar isso um pouquinho mais à tarde, não vamos entrar nesse aspecto agora, do que nós fazemos e do que nós... onde nós instituímos as nossas famílias e o que é o melhor para nós, nós estamos fazendo exatamente pelo preço dos nossos primogênitos e pelo preço dos nossos filhos. Ah, mas eu não tenho filho. Está fazendo pelo preço da sua própria vida, então. Pelo preço do filho dos outros, da família dos outros. Você pode estar fazendo exatamente a mesma coisa. E aqui, então, depois disso, Deus, como um basta para chamar a atenção do povo de Deus, ele levanta o servo dele, Acabe. Elias, no capítulo 17. E então agora ele fala assim, verso 17. Ora, Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, cuja a face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, senão segundo a minha palavra. Nós estamos no limiar da história da redenção, da humanidade, das nossas vidas. Estamos no fim do tempo do fim. Se é que se existe algo à frente, eu não sei. Nós estamos, mas eu sinto muito, muito, muito perto do nosso Salvador aparecer nas nuvens. Só que para isso acontecer, existem algumas coisas ainda. Nós sabemos que o Evangelho ele vai ser levado a toda a nação em testemunho. Mas para que isso também aconteça, nós sabemos que primeiro deve cair o que sobre nós? A chuva serôdia. E Deus pode estar falando exatamente para nós hoje, exatamente o que Elias falou para aquele povo. Não vai cair nenhum orvalho, quanto mais a chuva sobre vocês. E enquanto vocês não aprenderem a temer a Deus da forma correta, enquanto vocês não negarem todos os seus ídolos, enquanto vocês não restaurarem a adoração verdadeira, enquanto vocês não colocarem dentro das famílias Deus como o baluarte, ali, como a pedra angular do seu lar, Deus, a adoração a Deus, o culto familiar, ensinar diariamente, né, as crianças e nós ali, a lei, a amar a Deus sobre todas as coisas,
Enquanto isso não acontecer, enquanto nós não vivemos a vida em espírito e verdade, não vai cair um orvalho e tampouco a chuva. E nós vamos ver da tarde o que realmente aconteceu para que então a chuva pudesse cair. Quais foram as condições para que a chuva e o poder de Deus fosse realmente manifesto ali. Mas o nosso chamado para nós hoje, e o que eu queria chamar a atenção nossa, é que nós podemos estar fazendo exatamente o que o povo de Israel fez. Sacrificando a nossa família, sacrificando a nossa eternidade nas mãos de deuses falsos. Sejam quais foram. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que a graça de Cristo não apenas nos cubra, nos alcance, mas que nos capacite a fazermos as transformações na vida da nossa família que nós precisamos hoje. Cada um de nós sabemos que o Espírito Santo tem nos incomodado a fazer, para que a gente possa representar verdadeiramente o caráter do nosso Deus Santo. Amém.